Bom, pessoal, então continuando a nossa aula, nós vamos agora para as três funções, para as três características, em que nós vamos colocar características mais político-funcionais. A gente viu as duas primeiras características político-econômicas. Então vamos ver as características político-funcionais, como funciona de fato o Estado liberal clássico, o Estado liberal pluralista e o Estado social contemporâneo. Então a gente vai do Estado liberal clássico para o Estado social contemporâneo e depois a gente volta para o Estado liberal pluralista. Por quê? Porque o Estado liberal pluralista, nas três primeiras características, ele se alinha mais ao Estado social contemporâneo. Mas nas quatro últimas características, o Estado liberal pluralista ele está mais voltado às características do Estado liberal clássico, em que pese o Estado liberal clássico seja hoje um tipo morto de Estado. Vamos ver aqui, o sufrágio, o direito de votar. Como é que funciona o voto? O sufrágio de direito de votar no Estado liberal clássico ele é restrito. Claro que no Estado liberal clássico eles propiciam o voto censitário, o que exclui da democracia boa parte dos cidadãos, do povo. Como o voto é censitário, só votam os que têm propriedade imóvel ou renda acima de dado valor. Então, que era o caso, por exemplo, do Império do Brasil, que tinha 100 mil contos de réis poderia votar. Então, como o voto era censitário, só ricos e proprietários participam da vida política. Você tem uma democracia burguesa, governada e liberal. Já no Estado social contemporâneo, o sufrágio, o direito de votar, ele não é restrito, ele é universal. Abre-se espaço político para trabalhadores e as camadas sociais menos favorecidas. Então não é quem detém uma propriedade imóvel nem renda acima de determinado valor. Sendo cidadão, pode votar. Sendo uma pessoa, tem o direito a votar, mesmo que seja das classes menos favorecidas. Portanto, esta democracia e este sufrágio que foi feito no Estado social contemporâneo se objetivou o quê? Que as camadas sociais que não tinham acesso na democracia e no sufrágio do Estado liberal clássico pudessem ter acesso à democracia. Nós chamamos, portanto, democracia mais plural, democracia pluralista. Ela não é governada, ela é governante, porque ela passa a ser protagonista dos resultados. E ela também é intervencionista, ou também podemos chamar ela de social, e não uma democracia de cunho liberal. Coluna do meio, Estado liberal pluralista. O sufrágio, o direito de votar nas leis, se torna gradualmente universal, como no Estado social contemporâneo. Nas três primeiras características, o Estado liberal pluralista vai mais na linha do Estado social contemporâneo, embora não seja genuinamente um Estado social contemporâneo. Talvez do que há 50 anos, os Estados Unidos migrem para um tipo de organização social mais de Estado social contemporâneo, porque eles ainda remanescem com características mais voltadas aos estados liberais. Quarta característica, partidos políticos não existem, há no máximo facções fisiológicas, assim mesmo são combatidas, como um mal ao Estado liberal, conforme opiniões de George Washington, Rousseau e outros liberais. É uma democracia contra os partidos. Como essa democracia, o voto é censitário, quem detém determinada renda que pode votar, nós vamos formando facções fisiológicas. Os partidos não são bons, por quê? Porque os partidos defendem as partes, os grupos, as ideologias, que, por óbvio, seriam contrárias à ideologia liberal dominante. Então, os partidos políticos no Estado liberal clássico, eles não existem, ou se existirem, eles vão ser combatidos. Tentam ser o máximo possível anulados. Nós chamamos aqui a democracia contra os partidos. Por quê? Porque eu quero manter o status quo liberal no sentido de permanência dos ricos e das facções
fisiológicas que dominam o poder. No Estado social contemporâneo, partidos políticos de massas razoavelmente ideológicos, conservadores versus socialistas, consagrados como instrumentos de governo, dividem o parlamento e a sociedade. Aqui se fomenta o pluralismo partidário, aqui se fomenta o pluralismo político, aqui se fomenta a intervenção do Estado em setores menos favorecidos e, portanto, é a democracia que é feita pelos partidos. Então os partidos protegem os grupos e as ideologias e as opiniões acerca do bem comum. No Estado social contemporâneo, então, nós temos a democracia pelos partidos. Nós temos aqui a democracia contra os partidos. No Estado liberal pluralista, nós temos a democracia apesar dos partidos. Por que nós temos aqui a democracia contra os partidos? Porque os partidos não fariam coisas interessantes para a manutenção do Estado liberal clássico. A democracia pelos partidos, que os partidos exercem uma função de protagonismo. A democracia apesar dos partidos, por quê? Porque não faz muita diferença nos Estados Unidos que os partidos políticos de quadros de cunho fisiológico, sem diferenças ideológicas de relevo, passam a ser tolerados como meras máquinas eleitorais. Exemplo na realidade americana, democracia apesar dos partidos. Melhor explicando, não faz diferença para os Estados Unidos se nós teremos republicanos ou democratas, porque há um consenso em torno da ordem econômica capitalista mais liberal. Ou seja, vocês podem olhar que nos Estados Unidos, quanto à essência da sociedade política norte-americana, os partidos não têm grandes divergências. As divergências são mais quanto aos acidentes, as divergências são mais, vamos dizer assim, por espaços pequenos. Claro que eles têm divergências ideológicas e visões de mundo um pouco diferentes, mas em essência não há grandes diferenças entre os partidos políticos. Se tornam grandes, caras, gigantescas máquinas eleitorais destinadas a eleger os presidenciários, os presidentes da República. Então é a democracia contra os partidos, é a democracia pelos partidos e é a democracia apesar dos partidos. Não faz grande, não vai mudar a vida do americano um republicano ou um democrata. Não vai mudar em essência, ele vai continuar sendo aquele cidadão médio americano, self-made man, que vai organizar a sua família, vai organizar a sua universidade, vai fazer poupança para pagar a universidade dos filhos, vai ter que pagar o seu plano de saúde, não vai querer que o Estado seja um Estado provedor, um Estado de welfare state, um Estado que vai, enfim, gerir a vida privada. Pelo contrário, há um consenso em torno de uma ordem política e econômica mais liberal. Por isso que a gente diz que é uma democracia apesar dos partidos. Nos últimos 50 anos, é verdade, os Estados Unidos vêm mudando. Os Estados Unidos vêm, de certa maneira, aceitando uma maior ingerência do Estado na vida privada. Exemplo disso foi o caso da Covid-19. Foi injetado não sei quantos, acho que mais de $1 trilhão na economia americana. Na crise econômica de 2008, se eu não me engano, também houve uma intervenção do Estado, forte intervenção do Estado, não permitindo que algumas empresas quebrassem. Então veja que mesmo os Estados Unidos, que tinha a ideia fixa de uma democracia apesar dos partidos, e que não existiria, e que existia um consenso em torno da ordem econômica liberal, os Estados Unidos já vem, de certa maneira, mudando e migrando um pouco essa concepção tradicional. Prova disso é que vem se falando em Obamacare, planos de auxílio, resgate, contribuições para as pessoas, auxílio disso, auxílio daquilo. Então os próprios norte-americanos vêm, de certa maneira, mudando um pouco aquela concepção tradicional liberal em que se existia um acordo
em torno da ordem política liberal. Tá? Quinta diferença: o parlamento é órgão de individualidades notáveis, aspas, os melhores. Como só os ricos votam, como só os mais favorecidos votam, o parlamento, portanto o órgão deliberativo, vai ser composto por poucas pessoas, individualidades, aspas, os melhores, os mais ricos. É uma democracia bastante oligárquica. A qualidade prevalece sobre a quantidade. Eles pensam que são os melhores. Eles pensam que são os melhores, porque a qualidade prevalece sobre a quantidade. Só os ricos, só os nobres que detêm acesso, que pelo voto censitário conseguem acessar os órgãos de representação, cuja legislação positiva de direito civil, penal, liberdades públicas, etc., eles tentam naturalmente manter aquele status quo, aquele direito pronto, acabado, que já vinha por eles idealizado. Então a ideia do Estado liberal clássico é que se perpetue, se mantenha essa, vamos dizer assim, oligarquia presente e, portanto, eles não gostam de mudar, seja o direito civil, o direito penal, as liberdades públicas. Eles tentam manter o status quo, eles tentam manter a estrutura que eles possuem. O parlamento do Estado Social Contemporâneo é órgão de partidos, onde as maiorias decidem. Então vai se fazer uma democracia, vai se fazer uma eleição mais justa e vai se escolher os partidos que vão ideologicamente deliberar qual a melhor forma de se enxergar o bem comum para aquela sociedade, e cuja função não é mais tanto legislar quanto definir a linha ideológica. Então eles vão dentro do parlamento definindo uma linha ideológica, ou mais conservadora, ou mais socialista, ou mais à esquerda, ou mais à direita, que vencendo as eleições gerais, a qual competirá criar, orientar, fiscalizar e até derrubar os governos do dia, se o governo tiver algum problema de corrupção ou malversação dos recursos públicos. O parlamento no Estado liberal pluralista é, como no Estado liberal clássico, ainda órgãos de individualidades, onde ainda atuam notáveis, mas com a legislação positiva crescente nasce claramente da pressão política a influência dos lobbies dos ricos, passa a ser poderosíssimo. Exemplo, o Congresso americano. O que acontece com o parlamento norte-americano? Ele ainda continua sendo um órgão em que as individualidades preponderam. A qualidade prevalece sobre a quantidade. É muito caro a eleição nos Estados Unidos. O acesso é só para as pessoas mais ricas. É a campanha presidencial mais cara do planeta Terra. Se gasta bilhões, milhões. Os milionários financiam a sua própria campanha. O Donald Trump literalmente pagou a sua candidatura. Literalmente comprou a sua candidatura com dinheiro. Então ainda tem a pressão política, os lobbies dos ricos dentro do Congresso norte-americano, seja na Câmara, seja no Senado, e inclusive, e mais ainda, para a eleição do presidente da República. Então o parlamento é ainda um órgão de individualidades, onde ainda atuam notáveis, mas como a legislação positiva crescente nasce claramente da pressão política, a influência dos lobbies dos ricos passa a ser poderosíssima. Então no Congresso norte-americano, a influência dos ricos, do capital, influencia muito na composição e na formação do parlamento. O que nós temos aqui? Três realidades: a do Estado liberal clássico, do Estado liberal pluralista e do Estado social contemporâneo. Por vezes o Estado liberal pluralista, foi o caso nas três primeiras características, se aproxima mais ao Estado social contemporâneo, e nas quatro últimas características, que nós vamos ver ainda, faltam duas, se aproxima mais ao Estado liberal clássico. Tá bem, pessoal? Aqui nós fizemos mais três características que nós podemos dizer de
político-funcionais. Agora nós vamos para as características político-ideológicas.